E aí, pessoal? Bem-vindos à Escola Paulo Jardineiro. Eu sou o Edson Dalbianco e hoje a gente vai falar sobre um assunto que parece simples, mas carrega milênios de história: a rega de plantas. Isso mesmo. Aquele gesto que você faz toda manhã com o regador na mão, ou com a mangueira, ou até com um copo velho, tem uma história que começa lá no Egito Antigo, passa pela Pérsia, pelos Incas, pela China e chega até a sua varanda. Vamos lá. Imagina você morando às margens do rio Nilo há 6.000 anos. Todo ano, o rio transborda, cobre os campos, e quando a água vai embora, deixa para trás um solo úmido, escuro, cheio de nutrientes, pronto para plantar. Os egípcios não inventaram a irrigação. Eles aprenderam com o rio, observaram, repetiram e depois começaram a controlar. Criaram canais, diques e até um instrumento chamado nilômetro, que mede o nível das cheias para prever a safra do ano. Ali nasceu a primeira lição da rega. Antes de agir, observe a água. Entenda como ela se move. Na Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates, a coisa ficou mais sofisticada. Os sumérios já construíam canais de irrigação em 2400 a.C. O rei Hammurabi expandiu esse sistema com uma rede inteira de diques e canais. E o rei Nabucodonosor, aquele mesmo da Bíblia, construiu os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, regados por um sistema de elevação de água que até hoje impressiona os engenheiros. Pensa bem, sem bomba, sem energia elétrica, sem nada disso, só inteligência, observação e muito trabalho. Agora vem uma curiosidade que eu acho incrível. Na Pérsia Antiga, o maior inimigo da irrigação não era a falta de água, era o sol. A evaporação destruía boa parte da água antes de chegar às plantas. A solução? Ir para baixo da terra. Os persas criaram o Qanat, um sistema de túneis subterrâneos que captavam a água dos aquíferos nas montanhas e a conduziam por gravidade até os campos, protegida do calor, sem perder uma gota para o ar. Tão eficiente que esse sistema foi tombado como patrimônio mundial pela Unesco e ainda funciona no Irã até hoje. Primeira lição do Qanat. Às vezes a melhor solução não está na superfície. Enquanto isso, do outro lado do mundo, outros povos encontravam outras soluções. Na Ásia, nas Filipinas e no Peru, populações inteiras esculpiram montanhas inteiras em degraus os terraços irrigados. Canais distribuíam a água de nível em nível, usando só a gravidade, com uma precisão que até hoje impressiona qualquer agrônomo. Os incas faziam isso há mais de 600 anos. E essa mesma técnica de terraços hoje inspira projetos modernos de contenção de erosão na África e na Ásia. Isso é o que eu chamo de sabedoria que não envelhece. Mas e no dia a dia? Como o jardineiro comum regava suas plantas? Começou com as mãos. Depois vieram as conchas, as cuias, os recipientes de barro. Na Idade Média, baldes e calhas de madeira. Até que no século XVIII apareceu o regador com bico, aquele que a gente conhece. Até hoje, em 1886, um sujeito chamado John Ross patenteou o regador moderno, corpo que acumula água, bico cônico, crivo que dispersa em gotas finas. Simples, genial e tão bem resolvido que o design praticamente não mudou em mais de 100 anos. 2 anos depois, em 1888, veio o pulverizador manual, inventado por John Bean para aplicar inseticidas, e em 1926, o primeiro aspersor giratório para jardins. Cada ferramenta nasceu de um problema real. Cada invenção foi uma resposta a um limite. No século XX, com a população mundial explodindo, a irrigação precisou dar um salto. Vieram os pivôs centrais, aqueles braços gigantes que giram sobre as lavouras e que você vê do avião como círculos verdes. No cerrado, vieram os sistemas de gotejamento, inventados em Israel nos anos 1960, que entregam água direto na raiz e reduzem o consumo em até 50%. Mas nem tudo foi progresso. O Mar de Aral, na Ásia Central, era o 4º maior lago do mundo. Com décadas de irrigação excessiva para o cultivo de algodão, o lago simplesmente desapareceu. Hoje é quase um deserto de sal com navios encalhados no meio das dunas. A tecnologia sem consciência tem um preço alto. Por isso o futuro da rega aponta para algo que os antigos já sabiam: dar à planta só o que ela precisa, quando ela precisa, nem mais,
nem menos. E é isso, pessoal. Da cheia do Nilo ao sensor de umidade conectado à internet, a história da rega é a história da nossa relação com a água e com a vida. Cada vez que você pega o regador, está repetindo um gesto que tem 6.000 anos. Um gesto simples, necessário e bonito. Eu sou Edson Dalbianco, isso é Escola Pobre Jardineiro, e a gente se vê no próximo episódio. Cuida das suas plantas. Elas cuidam de você. Abraço!